Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula. Vamos trabalhar o conteúdo do capítulo 14 de gramática, tá? Porque o de redação a gente viu na aula de ontem. E o capítulo 14 fala nada mais nada menos do que morfossintaxe dos pronomes. Isso mesmo. No capítulo anterior a gente viu o que são os pronomes e como eles funcionam. Hoje a gente vai ver qual é a sua morfossintaxe, qual é a função do pronome dentro da oração. Os pronomes pessoais são divididos em dois, do caso reto, desempenham função de sujeito ou predicativo do sujeito, e do caso oblíquo, que vão desempenhar a função de complemento verbal. Aqui a gente vai ter uma tabelinha que tem lá no livro de vocês, a imagem não tá boa, mas como eu sei que vocês estão acompanhando pelo livro, vocês vão ver que nessa primeira parte da tabela a gente vai ter a pessoa do discurso, nessa daqui os pronomes pessoais do caso reto, que vão exercer função de sujeito e predicativo do sujeito, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, e pronomes pessoais do caso oblíquo, que vão desempenhar a função de complemento verbal. Me, ti, si, li, comigo, consigo, nós, nos, vos, conosco, convosco, os, as, lis, enfim. Então, o que a gente entendeu aqui a início, que os pronomes pessoais do caso oblíquo, os pronomes pessoais são divididos em dois tipos, o do caso reto e do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto vão exercer sempre função de sujeito e de predicativo do sujeito, porque eles são pronomes substantivos. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo vão exercer função de complemento verbal, sempre, tá? É por isso que a gente não diz vi ela, porque ela é pronome pessoal do caso reto. E o pronome pessoal do caso reto só exerce função de sujeito, é o predicativo do sujeito. E quando eu digo vi ela, o ela está completando o sentido do verbo ver. Então, se completa o sentido do verbo, é complemento verbal. Quem é que exerce função de complemento verbal? O pronome oblíquo. E aí eu vou observar qual é o pronome que corresponde ao ela. Eu tenho o, a, li, então eu posso dizer a vi ou via, certo? Esse é o correto. As formas se e consigo são puramente reflexivas, logo só são empregadas quando o complemento faz referência ao próprio sujeito. O que é que ele quis dizer aí? Que os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles vão funcionar como objeto, né? Isso a gente já viu. Porém, as formas se no caso, né, se consigo, só vão funcionar quando o objeto fizer referência ao sujeito, porque elas vão indicar voz reflexiva, como, eita, passei sem querer. Como aqui, ó, vi-me em uma situação difícil, o me se refere a eu, né? Então, esse pronome oblíquo vai continuar exercendo função de sujeito, porém vai indicar a voz reflexiva. Viu-se em uma situação difícil, a mesma coisa. O se vai se relacionar a ela e para indicar a voz reflexiva. O pronome de tratamento você é usado para indicar com quem se fala, logo, tanto pode ter função subjetiva como objetiva. O pronome você tanto pode exercer função de sujeito como de objeto. Foi isso que quis dizer aqui. Então, aqui eu tenho, você é a causa do meu tormento. Você exercendo função de sujeito. Estive pensando em você. Você exercendo função de objeto. Então, dependendo do contexto, o pronome de tratamento você tanto pode ser objeto como pode ser sujeito. Então, tanto pode exercer função subjetiva como objetiva. Na função de sujeito, o pronome nunca é regido por preposição. Perdão, na função de sujeito, o pronome nunca é regido por preposição. Esta é a hora de ela falar. Eu não posso dizer esta é a hora dela falar. Por quê? Porque o ela está exercendo função de sujeito. Então, ele nunca vai vir regido por preposição. Certo? Então, eu sempre tenho que dizer, esta é a hora de ela falar. Beleza? Agora, se não estiver exercendo função do sujeito, aí pode ser que, se eu disser assim, esse lápis é dela. Não exerce função de sujeito, exerce função de predicativo.
Beleza? Na oralidade, ou mesmo na escrita informal, é como uma construção. Esta é a hora dela falar. Olha o exemplo que eu falei para vocês. Nesse caso, em que ocorre a contração da preposição de com o pronome ela, a preposição está regendo o infinitivo e não o pronome da função do sujeito. É importante salientar que o sujeito nunca é um termo regido. Portanto, não se trata de regência do sujeito, mas apenas de uma incorporação fonética, mais frequente na fala. Do ponto de vista estilístico, a construção "esta é a hora de ela falar", em que não houve contração, confere maior expressividade à preposição e realça o pronome. Então, na língua formal, é preferível que a gente diga "esta é a hora de ela falar" e não "esta é a hora dela falar". Apesar que a gente usa no nosso cotidiano muito mais o dela do que o de ela. Em construções como mandaram-na entrar, ocorre um único tipo de caso em que o pronome oblíquo desempenha a função do sujeito. Como o enunciado apresenta duas formas verbais, ele é formado por duas orações: mandaram, oração principal, e na entrar, que funciona como objeto direto da forma verbal mandaram e equivale a ela, que ela entrasse. Mandaram isso, mandaram que ela entrasse. Nesse caso, o pronome oblíquo a funciona como sujeito da forma verbal entrar. O que foi dito aqui? Foi dito o seguinte, que sempre que a gente já entendeu que o pronome oblíquo não vai exercer função do sujeito. Porém, existe esse caso. Percebam que quando eu digo mandaram-na entrar, eu vou ter um período composto por duas orações. A primeira é mandar, mandaram, e a segunda na entrar, certo? Então, ao mesmo tempo que esse na exerce função de objeto do verbo mandar, ele também vai exercer função de sujeito do verbo entrar. Só nesse caso. Nos outros casos isso não vai acontecer. Os verbos da canção Beija Eu, aquela canção beija eu, por favor me beija, produzidos na epígrafe que a gente vai ver na nossa aula ao vivo no início do capítulo, podem causar certo estranhamento justamente porque apresentam, na função de complemento verbal, um pronome de uso exclusivo do sujeito, que é o pronome pessoal do caso reto. No terceiro verso produzido, convivem duas formas, beija eu e me beija. Uma com o pronome do caso reto e outra com complemento. E a outra como pronome do oblíquo. Então, aqui aconteceu porque é a licença poética. Há a possibilidade de o pronome pessoal exercer função o pronome pessoal do caso reto exercer função de objeto. Mas a gente sabe que gramaticalmente isso não pode acontecer. E nem pode acontecer do pronome pessoal do caso oblíquo exercer função de sujeito. Que o pessoal teima em dizer, por exemplo, para mim fazer, para mim dar, para mim comprar. Certo? Então, o pronome pessoal do caso oblíquo não vai exercer função do sujeito. Ele não conjuga o verbo, o me não conjuga o verbo. Agora, a colocação dos pronomes oblíquos. A gente já viu quais são os pronomes oblíquos e a gente sabe que existem algumas regras para colocá-los dentro da oração. Existem três formas que o pronome pode aparecer dentro da oração. No início, no meio, voltando. O pronome oblíquo pode ser colocado dentro da oração de três formas: antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Antes do verbo, esse pronome vai ser colocado através do processo chamado de próclise. E não usamos hífen para fazer a interligação com o verbo, ele vem sozinho. Quando ele vier após ao verbo, vai acontecer a ênclise. Então, significa dizer que esse pronome vai ser unido ao verbo através de um hífen, indicando a ênclise. Ele vem depois e vem juntinho com o hífen. E a mesóclise vai vir ali bem no meio da forma verbal, tá? Aí, ó, na utilização prática da língua, a colocação dos pronomes oblíquos é determinada pela eufonia. Isto é, pela boa sonoridade da frase. Os pronomes oblíquos átonos são mi, ti, si, nos, vos, lis, li, lis e alguns outros.
Na frase, os pronomes podem, dependendo de certos fatores, aparecer em 3 diferentes posições em relação ao verbo, antes, no meio ou depois, como eu disse a vocês. É importante destacar que a colocação desses pronomes é mais fonética do que sintática ou morfológica. Também é válido mencionar que a colocação pronominal é diferente do português europeu. Então, o que foi que ele disse aqui? Que os pronomes oblíquos, eles tanto podem vir no meio, antes do verbo, no meio ou depois do verbo, certo? E ele disse também que, apesar de todas as regras gramaticais, a colocação desses pronomes deve obedecer mais à questão fonética e sonora do que à questão gramatical, porque o objetivo é fazer com que a frase soe melhor, para que a mensagem seja transmitida de forma mais eficaz. E também destacou que a colocação pronominal no português brasileiro é diferente do português europeu. Essa natureza fonética que eu falei, que é a questão de o falante ter o intuito de colocar o pronome de acordo com a sonoridade para que ele consiga ouvir melhor, que deve ser considerada quando se estuda a colocação dos pronomes átonos. Há, sim, 2 aspectos principais que se deve observar. As entonações nas frases da língua obedecem, muitas vezes, a necessidades expressivas, contrariando regras e preceitos lógicos e normativos. Então, às vezes, a nossa entonação na frase tem a necessidade que o pronome vá para um lugar específico, que muitas vezes não é o que a regra gramatical diz. Mas algumas gramáticas defendem que, mesmo existindo a regra, se o falante tiver a necessidade, de acordo com a entonação, de colocar o pronome em um determinado lugar, ele deve, porque os pronomes oblíquos, átonos, são colocados mais de acordo com a sonoridade do que com a regra gramatical. A diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal é justamente mais acentuada no aspecto fonético, fato que produz inquestionável diferença na colocação pronominal dos 2 modos de falar. Então, no português de Portugal, eles são mais rigorosos com relação à colocação do pronome, seguindo as regras. No português de Portugal, a gente já vai mais pela questão fonética. Ao contrário, gente, no português do Brasil, a gente vai mais pela questão fonética. Normalmente, a gramática só estuda a colocação pronominal a partir do olhar morfológico, esquecendo que a fonética pode ser determinante, obedecendo ao estilo do falante. Então, normalmente, quando a gente vai falar da colocação pronominal, a gente só menciona a gramática, as regras gramaticais, os critérios gramaticais que são usados para colocar o pronome, deixando um pouquinho de lado a questão fonética, mas é importante que se lembre que essa questão fonética também é muito importante para a determinação do pronome, da colocação do pronome dentro da oração. Agora nós temos a morfossintaxe do pronome possessivo. Então, ele tanto pode exercer função adjetiva, acompanhando o substantivo, como pode ter valor substantivo quando substitui um nome. Olha os exemplos aqui, tem no livro de vocês também. Estes são os meus livros. Meus. Vai exercer função de adjunto adverbial porque está destacando quais são os livros. A minha casa sempre estará aberta. Também caracteriza casa, função de adjunto nominal. Mas quando eu digo assim, a casa é tua, substitui se o tratamento for tu, no caso. A casa é sua, se o tratamento for você. Percebam que agora ele vai exercer função de predicativo. Então, se ele exerce função de predicativo, ele está substituindo um nome. Então, ele vai ter função substantiva, tá? Vai ter função adjetiva quando ele caracterizar um substantivo e vai ter função substantiva quando ele substituir um nome. Nesse caso aqui, exercendo função de predicativo do sujeito. Agora vamos ver um pouquinho sobre a morfossintaxe dos pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos variáveis, ou seja, este, esse e aquele, sempre irão ter função de adjunto nominal. Eles nunca vão funcionar como função substantiva. Então, eles sempre vão funcionar como determinantes do substantivo. Esta casa não é minha. A gente tem um sintagma nominal, né? Sujeito. E a gente tem o determinante de casa, que é esta.
pronome demonstrativo. Então, ele vai ter função de adjunto adnominal, desempenha função adjetiva, porque ele caracteriza o substantivo. Este livro é seu, aquele é meu. Este livro, sintagma nominal. O núcleo do sintagma é livro, este está caracterizando o sintagma, por isso vai ser um determinante com função de adjunto adnominal. E aquele sintagma, o núcleo é aquele que vai ter função de sujeito. Os pronomes invariáveis, isto, isso e aquilo, sempre funcionarão como o núcleo do sintagma nominal. Logo, tem função substantiva. Os variáveis, função adjetiva. Os invariáveis, função substantiva. Isto é o que você pensa. Sintagma nominal, núcleo, isso tem função de sujeito. Ele comia isto, sintagma nominal, núcleo, isso e função de complemento verbal, tá? Quando o pronome for indefinido, qual é a função dele? Os pronomes indefinidos tanto podem ter função adjetiva, como determinantes do sujeito, como podem ter função substantiva quando forem núcleos do sintagma nominal. Os principais pronomes indefinidos são alguém, ninguém, outrem, algo, tudo e nada, que vão desempenhar a função substantiva. Alguém aqui sabe alguma notícia de Maria? Sintagma nominal alguém, e aí vai ter função de sujeito. Alguma, o núcleo vai ser notícia e o determinante vai ser alguma. Então, o que aconteceu aqui? A gente viu na mesma oração os dois exemplos. O indefinido tanto pode exercer função substantiva, quando ele estiver no lugar de um substantivo, como exercer função adjetiva quando ele estiver determinando. Aqui ele era o sujeito, logo função substantiva. Aqui ele era o determinante de notícia, logo função adjetiva, porque funciona como adjunto adnominal. Eita, aqui são outros exemplos, mas está ruim de ver. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, porque tem tudo aí no livro. Morfossintaxe do pronome interrogativo. Os pronomes interrogativos também vão funcionar como determinante substantivo ou como núcleo do sintagma nominal, dependendo do contexto. Se ele vier caracterizando o substantivo, função adjetiva. Se ele vier com função de sujeito, por exemplo, ou predicativo do sujeito, função substantiva. Como foi visto no capítulo anterior, agora vamos falar um pouquinho do pronome relativo que. Como foi visto no capítulo anterior, o pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva e retoma o termo da oração principal, chamando de antecedente. Desempenha função sintática na oração subordinada. O pronome relativo que é chamado de relativo universal, porque pode ter como referência pessoas ou coisas, ou ser inanimado ou inanimado, pode estar precedido de preposição ou não, e desempenhar diferentes funções sintáticas. Então, o que, existe até uma expressão que é o queísmo, porque as pessoas acabam, como o que é um pronome universal, as pessoas acabam usando muito. E isso acaba também sendo um problema, já que o que ele tanto pode retomar coisas como pessoas, como seres animados, como inanimados, qualquer elemento pode ser retomado pelo que, dentro da construção subordinada. Então, ele pode exercer função de sujeito quando ele retomar o sujeito da oração. Ele pode exercer função de objeto direto quando retomar o objeto direto. Pode exercer função de objeto indireto quando retomar o objeto indireto também. Isso também tem no livro de vocês, tá? De predicativo do sujeito, complemento nominal, agente da passiva e adjunto adverbial. Por quê? Porque ele é um pronome universal, então ele pode ser usado para retomar qualquer termo dentro da oração. Então, meus amores, é isso. Até a próxima e a gente se vê na nossa aula ao vivo na terça-feira, tá bom? Tchau!